Olá, meu nome é Elaine Maranhão, sou atriz há 10 anos e auxiliar de produção. Hoje em dia eu faço psicologia, estou no último semestre. Bom, meu intuito aqui é falar um pouquinho do teatro, de como e onde que ele surgiu, né? Como foi a origem do teatro? Qual foi o local que a gente viu os primeiros relatos que a literatura, a história do teatro nos traz? Bom, vamos lá. No início, os primeiros relatos foram antes, 5.000 antes de Cristo, né, lá no mar Mediterrâneo, onde existiam povos, né, que eles, nos seus ritos religiosos, eles usavam o teatro, né, para encenar na sua parte religiosa. Então, eles usavam o teatro inserido, né, dentro do seu ato religioso, dentro do momento religioso deles, né? Mais um pouco, lá no Egito Antigo, na distinia, 11ª distinia, também teve relatos que encontraram o teatro fazendo parte da parte religiosa, dos ritos religiosos desse povo também, né, lá no Egito Antigo. Mais à frente, temos também a Índia, que também se usava nos seus ritos religiosos o teatro. Então, antes dos gregos, os relatos do teatro, né, a gente pode observar que ele era usado principalmente na parte religiosa, né, que as pessoas, elas, nos seus cultos religiosos, elas se faziam uso das artes para encenar ali naquele momento religioso da sua vivência, né, da sua tribo ou do seu grupo, né, da sua civilização. Com os gregos, a gente já vê uma conotação diferente. Os gregos, eles, além de usarem para os seus ritos, para os seus deuses e deusas, né, gregos, eles também começaram a escrever as grandes obras, né, as grandes comédias e os grandes vamos dizer assim, que agora fugiu a palavra, as grandes comédias e os dramas, né, gregos. E aí os gregos, eles mudaram um pouco essa visão do teatro. Eles não usaram só o teatro na parte religiosa, mas sim como entretenimento, como escrever peças, né, teatrais que poderiam ser representadas para os seus deuses e entreter, né, como arte. Então, entre aspas, os gregos podem se dizer pais do teatro por conta disso, porque eles mudaram a visão do teatro, não só a parte religiosa, mas sim como entretenimento. E aí o teatro foi tomando uma proporção que hoje em dia a gente, no caso, todo mundo que gosta de teatro, com certeza um grande diretor ou um dramaturgo, ele vai se basear e querer encenar as peças gregas que nós vemos até hoje aí. O teatro também, ele não tem só uma conotação para entretenimento. De umas décadas para cá, estudiosos da parte psicológica, como da parte da psicologia, Jacob Moreno, ele também criou o psicodrama. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora eu vou falar um pouco de Augusto Boal. Ele era um diretor e dramaturgo brasileiro que fez muito sucesso fora do nosso país. Ele começou a sua vida de estudante de engenharia química,
terminou o curso, mas ele não seguiu a carreira. Ele realmente seguir na carreira do teatro, da dramaturgia. Quando ele terminou a faculdade, ele fez uma pesquisa de 20, uma pesquisa com 20 dramaturgias, né? E aí ele foi se especializando, foi mais a fundo, e aí ele reentrou num curso nos Estados Unidos, porque ele morava fora do país. Ele no grupo de teatro, um curso de teatro no grupo Brooklyn, né? E aí nesse lugar ele fez o curso de teatro. E aí ele começou a escrever também, porque ele começou a pesquisar, né? Foi fazendo as pesquisas, e aí lá ele começou a se aprofundar mais. E aí ele fez uma peça. Dentro dessa peça ele se inscreveu num concurso, e aí ele acabou ganhando um prêmio, que foi o primeiro como dramaturgo mesmo, né? Como dramaturgo mesmo. E assim ele começou a sua vida na dramaturgia. Ele se tornou diretor, né, de várias peças e vários, não só dele, que ele escrevia, mas de outros escritores também. Ele fez muito sucesso, né, com o teatro do oprimido. Na década de 70, ele criou o teatro do oprimido. Ele não achava certo, na visão dele social, que era certo o espectador ficar ali sentado, parado, só recebendo informação e não podendo atuar. Na visão de Augusto Boal, todo mundo, qualquer ser humano, poderia atuar, fazer uma peça ou um personagem. Ele tem até uma frase dele muito emblemática, que todo mundo pode fazer teatro, até mesmo um ator. Isso deixou a classe artística da época muito pé da vida com ele. E aí, Augusto Boal, ele tinha uma visão social. Na década da ditadura aqui do Brasil, ele foi exilado e foi morar em Buenos Aires. Lá ele fez teatro também, ele ajudou o teatro. Antes de ir para lá, aqui no Rio de Janeiro, ele foi vereador, e aí ele criou o teatro do... deixa eu me ver aqui o nome... O Teatro Fórum, o Teatro Legislativo e o Teatro Fórum, né, que foi muito conhecido mundialmente falando. Ele também é o pai do Teatro do Oprimido, como eu já citei aqui rapidamente. O Teatro do Oprimido, ele quer englobar as pessoas que estão fora da caixa cênica para fazer teatro. Ele quer trazer o público para parte teatral, na produção, que ele diz que todo mundo pode ser capaz de produzir um espetáculo, né? E ele, nos anos antes, ele fez várias peças com cunho social e político, fazendo críticas sobre a política no Brasil. E essas peças, elas eram encenadas nos Estados Unidos, na Argentina, na França. Na França, ele vê que a situação das pessoas, os problemas das pessoas não são os mesmos que os problemas aqui vividos no Brasil. Que a temática que ele visualiza nas pessoas, o problema é psíquico, é um problema pessoal, um problema de cunho interpessoal, né? Então, problemas de solidão, problemas de depressão, problemas de
falta de interação com outras pessoas, problemas de depressão, problemas de falta de interação com outras pessoas. Então ele via que aqui no Brasil os problemas eram sociais, problemas de falta de emprego, problemas de falta de alimentação, problemas de cunho sociocultural, falta de cultura, falta de políticas públicas de saúde. E lá não, as problemáticas dos franceses eram dentro deles. Então ele criou na França o teatro arco-íris do desejo, em que ele usava, nesse período, ele começou a se juntar um pouco mais o teatro como terapia. Ele via o teatro como terapia. Então é um pouquinho relacionado com o Jacob Moreno, que também traz essa questão. O Boal, ele fazia, na visão dele, dizia que o teatro do arco-íris, ele fazia com que as pessoas falassem, né, interpretassem o que elas estavam vivenciando naquele momento. Então é aí que une o teatro e a terapia. Ele até cria um termo, teatroterapia, né, que ele usa o teatro como terapia, né? Então Augusto Boal, ele não vê só a questão socioeconômica, sociocultural daquela sociedade, mas onde ele está inserido, ele vê os problemas pessoais. E então ele traz essa nova roupagem para o teatro, ele traz a psicologia, ele se une mais à psicologia, ele se inteira mais sobre a psicologia. Ele era muito estudioso, muito sempre estava à frente do seu tempo, correndo atrás de informação. Então Augusto Boal, ele foi um divisor de águas, né? Ele pegou um pouquinho ali de Jacob Moreno, que também faz referências à psicologia, e que ele cria até o psicodrama, e aí ele muda com as suas vertentes, com as suas visões de diretor, e aí cria esse teatro-terapia. Esse teatro-terapia, ele faz com que as pessoas liberem, né, a questão de falar, só que um falar diferenciado, um falar do seu sentimento teatralizando, né, vivenciando aquelas problemáticas, porém de uma forma diferente. Então Boal, além de ser dramaturgo, diretor, ele acabou sendo um pouquinho psicoterapeuta, né, ali. Ele realmente vivia em função de solucionar e como solucionar problemas das pessoas, né? E criticar também, né? No momento propício, ele criticou tanto como o Brasil estava sendo dirigido naquela ditadura, que ele foi preso, foi torturado durante esse período, né? E aí depois ele foi exilado e foi morar em Buenos Aires, como eu já havia dito. Então era uma pincelada, mais ou menos, do que eu queria dizer. Augusto Boal tem, vamos dizer assim, ele introduz o teatro, né, para terapia, né? Ele une isso daí de uma forma diferenciada de outros autores, de outros escritores, de outros psicoterapeutas, né? Então fica aqui essa informação, se vocês quiserem a referência do Augusto Boal, é muito fácil de encontrar. Você coloca, né, no Google Augusto Boal, e aí você vai ver as coisas que ele escreveu, né? Teatro do arco-íris também, tá? Então fica aqui, eu agradeço muito a todos e até a próxima. Uma boa noite.